Salmo 68, versículos 5 e 6 dizem assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Peço a Deus que o Senhor me dê poder do alto. O Senhor me ajude a trazer a mensagem esta noite com poder e clareza. Nos dê ouvidos para ouvir, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta noite. Crentes neste mundo, nesta terra, nessa vida, são todos, de uma certa forma, pertencentes a uma casta, a um grupo, a uma espécie. E esta casta é a casta dos solitários. Todo crente é, neste mundo e nesta vida, desamparado. Nós lemos no versículo 5 que Deus, Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. A Bíblia, quando você vê referências a órfãos e viúvas, além de ser literalmente pessoas que são órfãos e literalmente são viúvas, também se refere a pessoas desamparadas, pessoas que não têm a quem recorrer muitas vezes, são pessoas sem condições, pessoas desprivilegiadas, pessoas sem recursos, sem a quem apelar. Elas são realmente desamparadas. Esses solitários e desamparados, Deus cuida deles e os coloca em família. O que nós lemos aqui, Deus faz que o solitário viva em família. Deus ampara, Deus cuida, Deus fortalece, Deus dá um lar, Deus liberta. Deus faz que o solitário viva em família. Assim como o órfão e a viúva não são apenas, literalmente, as únicas pessoas que Deus é juiz e Deus é pai, igualmente, quando fala aqui família, não é necessariamente em família. Um órfão ainda tem família. O órfão pode ser órfão de um pai, de uma mãe. A viúva não tem um marido, mas pode ter filhos, filhas. Então aqui família está falando sim também de uma família literal, mas também igualmente está falando de uma família no ponto de vista, do sentido da ideia de uma família, de um lar. Família remete a amparo, a cuidado, a um lar, a ter recursos, a ter amparo. E Deus sempre cuida, ampara, fortalece, dá um lar e liberta. E Ele faz isso através da igreja local. A igreja local é essa família que Deus usa para amparar os solitários. Não uma família de laços sanguíneos, mas uma família pelo sangue de Cristo. Não é um laço hereditário, apesar que nessa igreja especificamente temos laços, temos pais e mães, nós temos filhos e filhas, nós temos, em alguns casos, laços sanguíneos. Mas uma igreja, acima de tudo, o laço que une a igreja é o sangue de Cristo. Há exatos 17 anos, no dia 16 de outubro de 2005, esta família, a família da Igreja Batista Metropolitana, nasceu. Uma forma de Deus amparar, de Deus ser um pai de órfãos e juiz de viúvas e colocar o solitário em família. Não havia, antes desta data, esta família chamada Igreja Batista Metropolitanas. E hoje eu quero falar sobre Deus coloca solitários em família. E eu pergunto, quem são esses solitários? Quem são essas pessoas que Deus coloca em famílias? Esses solitários são, primeiramente, eu mencionei agora, fazendo alusão ao versículo 5, pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Os solitários são, primeiramente, pessoas que previamente eram desamparadas, assim como a viúva e o órfão.
E Deus tem um cuidado especial pelos desamparados, os mais necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas. Tamanho esse cuidado, e tão importante é essa obra, essa tarefa, esse ministério que Deus tem, que no livro de Tiago, Deus compara a religião verdadeira. Pastor, o que a Bíblia fala sobre religião? O que a Bíblia fala sobre algo tão comum, algo tão falado, tão disputado, algo que gera conflitos, até guerras? Deus define assim, em Tiago 1, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Deus escreve a verdadeira, a pura, a incontaminada religião, não como louvores animados e bacanas, não com templos suntuosos e luxuosos, não com ofertas grandes e generosas. Ele compara com visitar o órfão e a viúva nas suas tribulações. A igreja é composto por pessoas que são salvas e amparadas espiritualmente pelo Evangelho de Cristo. Essa palavra visitar, que nós lemos em Tiago 1, 27, onde fala que a religião pura e imaculada para com Deus Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas. Essa palavra visitar, ela não quer dizer passar lá, tomar um cafezinho com eles. Nada de errado, mas não é isso que está falando. Essa palavra visitar não está falando sobre ter algum contato social. Não, nada de errado, mas não é isso. Essa palavra visitar os órfãos e as viúvas, a palavra visitar, ela é a tradução da palavra grega episkeptomai. Sim, pastor, e daí? Bom, daí que essa palavra episkeptomai, ela é derivada de epi, da preposição epi, que significa em cima. Aí que nós temos, quando você tem um terremoto, fala que o epicentro, ou seja, o local em cima do centro do terremoto foi em tal local. Epi é em cima, pode ser de cima, por cima, enfim. E a segunda parte, o skeptomai, vem de scopus, que é justamente olhar. Telescópio, tele é a preposição para longe. Scopus é ver distante. Microscópio é ver pequeno, no microscópio. Então aqui, episcopus está falando justamente sobre essa visita. Não é você visitar, passar, tomar um cafezinho, tomar um chá, não é isso. Essa visitar é você estar cuidando, supervisionando, você está em cima e observando e cuidando. É o mesmo termo usado para o pastorado. O pastorado é referido em 1 Timóteo 3,11 como episcopado, mas epi em cima, scopo, episcopado. Visitar é a palavra que eu li agora há pouco, episkeptomai. Mesma fonte, mesma preposição, mesma palavra base. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo 3,1. A palavra episcopado é episcopos, mais uma vez. É a tarefa do pastor. O pastor deve visitar, mas não visitar. Nada de errado, o pastor visita, mas não é visitar no sentido de ir passar, né, comer um pudim, um bolo, um café, um churrasco. Tá? Estou dando uma indireta aqui, quem quiser visita do pastor já sabe, né? Enfim, eu tenho uma lista do que é apropriado servir para o pastor nas minhas visitas, tá? Mas enfim, qual a função do pastor que é chamada do episcopo? Essa visita que o pastor faz é justamente a mesma que nós lemos da religião pura, de visitar o órfão e visitar a viúva. O trabalho do pastor é episcopar, é estar supervisionando, cuidando dos desamparados. É amparar com o evangelho e a sã doutrina. Isso é feito na e através da igreja local. Deus faz o solitário viva em família. Quem são os solitários? Primeiramente, são os desamparados. Todo crente começou como desamparado. Até o dia 21 de julho de 1991, eu estava espiritualmente desamparado. Eu não era salvo, não conhecia Cristo, não conhecia o Evangelho. Eu estava desamparado espiritualmente. Se eu morresse, eu iria para o inferno.
Mas aquele dia 21 de julho de 1991, algo mudou. Eu passei a ser amparado. E isso foi feito através de um missionário. Missionário que saiu de uma igreja local a pregar o evangelho. Mas não precisa ser obra exclusiva de um missionário, de um pastor. Todo mundo aqui pode ser alguém que ampara com o evangelho, alguém que está desamparado, alguém que não conhece, que não tem amparo espiritual eterno, pode ter através do ministério de qualquer crente. Quem são os solitários? São os desamparados. Quem são os solitários? São os prisioneiros. Voltando para o nosso versículo base, Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões. Quem está preso em grilhões são sobre barras de ferro. Quem está preso é prisioneiro. Esses solitários são os desamparados, esses solitários são prisioneiros. Todo crente não só era um desamparado, todo crente era também um prisioneiro que Deus libertou. Se você é salvo hoje, você tem liberdade em Cristo, porque você foi libertado, mas você era um prisioneiro. Os solitários que Deus coloca em família, na sua igreja, no seu corpo, eram desamparados que foram amparados, eram prisioneiros que foram libertos. 2 Timóteo 2, versículo 26. Aqui o apóstolo Paulo falando para o seu discípulo Timóteo, seu filho na fé, está falando sobre como tratar pessoas que se afastaram de Deus, pessoas salvas que se afastaram de Deus. E diz assim no versículo 26 do capítulo 2 da segunda epístola a Timóteo: e tornarem a despertar, desprendendo-se, aí já diz que a pessoa está presa, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presas. Desprendendo, presas, laços. Aqui são pessoas que estavam presas. E Deus coloca em família tais pessoas. Deus coloca na sua família, na sua igreja, pessoas desamparadas e pessoas que estão aprisionadas. O texto que nós lemos se refere a crentes, sim, a crentes que decidiram viver como se não fossem libertos. São salvos e libertos, mas tais crentes que são tratados aqui em 2 Timóteo 2, 26, são crentes que escolheram, decidiram, fizeram uma escolha de viver como se não estivessem libertos. Por isso que diz, desprendendo-se dos laços. Aqui são presos laços do diabo. Só o evangelho, só o sangue de Jesus pode libertar. Mas o diabo tem os seus laços. E esses solitários que Deus coloca em famílias são justamente os desamparados que recebem amparo na família de Deus. São os prisioneiros. O perdido é um prisioneiro. O perdido é prisioneiro das trevas. O apóstolo Paulo escreve que se nosso evangelho está escondido, é para os que se perdem que ele está escondido. Os perdidos, eles estão presos nas trevas e cabe aos salvos, cabe aos da luz, cabe ao povo de Deus levar o evangelho e abrir as cortinas, abrir os grilhões para que o evangelho possa penetrar. E se nós não levarmos, ninguém mais vai levar. E é justamente a família da igreja. E Deus coloca prisioneiros. O nosso trabalho é sair lá fora e levar o evangelho e libertar aquelas pessoas que estão presas em trevas e trazê-las para a gloriosa luz, trazê-las para a família. Deus coloca solitários em família. Quem são os solitários? Os desamparados. Quem são esses solitários? São os prisioneiros. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus aqui lendo na sinagoga, certa vez, lendo o profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Liberdade aos cativos, aos presos, aos prisioneiros. Que presos? Os presos de Satanás, os presos nas trevas. A proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos,
e pôr em liberdade os oprimidos. Mais uma vez, liberdade, os oprimidos. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem são os solitários que Deus coloca em família? São os desamparados, são os prisioneiros e são os estrangeiros. Olha comigo para 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Deus coloca solitários em família. Quem são os solitários? Os desamparados. Quem são os solitários? Os prisioneiros. Quem são os solitários? Os estrangeiros. 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A nossa carne, a semente do pecado, as obras da carne, que são descritas em Gálatas capítulo 5, elas estão embutidas, semeadas no coração de cada um de nós. E estas concupiscências, essas raízes, sementes da carne, elas vão combater, vão lutar contra a nossa alma, que está lendo aqui. Mas não é isso que eu quero frisar nesse texto. Preste bem atenção, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. O que é um peregrino? O peregrino é alguém que está de passagem. Peregrino é alguém que é um ambulante, ele não tem um lugar fixo, ele não está residindo no seu domicílio, não está residindo na sua pátria, não está residindo no seu lugar, ele está peregrinando, ele está de passagem, ele está passando. Como peregrinos e a forasteiros, nós somos peregrinos, Deus fala aqui através de Pedro, nós somos forasteiros. Quem é forasteiro, pastor? Alguém de fora? Estrangeiros? Pastor, mas eu não sou de fora, eu nasci e minha vida inteira vivi em Maceió. Eu sei que temos pessoas de longe. Temos pessoas lá da Rondônia, que mal é Brasil, aquilo mal é Brasil. Qualquer dia vão declarar a independência, República da Rondônia. Nós temos o irmão Eugene, mais longe ainda, vem da África, outro continente. Ele é um estrangeiro, com certeza. A Camila é quase uma estrangeira, quase estrangeira. E outros, mas não está se referindo aqui a uma nacionalidade deste mundo. Nós somos forasteiros, sim. Nós não pertencemos a esse mundo. Esse mundo não é o nosso lar, esse mundo não é o nosso destino, estamos apenas de passagem. E o estrangeiro, na Bíblia, é usado na mesma categoria do desamparado, como órfãos e viúvas. Lá em Êxodo 22, no versículo 21, Deus dando suas ordens, diz assim no versículo 21, o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Versículo 22, nenhuma viúva, nem órfão afligireis. O povo hebreu era proibido de afligir, fazer sofrer, desamparar, descuidar, tratar mal o órfão, a viúva e o estrangeiro. Por quê? Quando você é um estrangeiro, você está longe do seu lar, longe da sua família, longe do seu povo, longe da sua cultura, longe daquilo que você chama lar. Pergunta para o irmão Eudin, está fora, quanto tempo está fora de Gana, irmão? 4 anos? 2 anos? 4 e 2 anos. Eu te garanto que ele sente falta da sua família, dos amigos, da comida. Da comida. Verdade? Camila, sente falta do quê? Da comida. Eita, povo carnal, só sente falta da comida. Mas o estrangeiro, o forasteiro, ele não está no seu lar. Interessante. Camila, uma forasteira. Ela encontrou na igreja Batista Metropolitana uma família. Eugene, lá de Gana, passou um tempo em Aracaju, ele não encontrou uma família. E Deus o trouxe para cá.
Ele encontrou na Igreja Batista Metropolitana uma família. Deus coloca em família os solitários. Quem? O desamparado. Quem? O forasteiro. Peregrinos e forasteiros, nós somos. Este mundo não é o nosso lar. Estamos aqui apenas de passagem. Os heróis da fé, ao viverem pela fé, também foram descritos como estrangeiros. Hebreus 11, o grande capítulo da fé, diz no versículo 13, todos estes, falando sobre o rol da fé, mencionando nome após nome após nome, episódio após episódio, dos heróis da fé que viveram e muitos morreram pela fé. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles eram estrangeiros e peregrinos, eles avançaram e viveram e seguiram, viveram sua fé, dando testemunho e, como diz aqui, confessando. Essa palavra confessar no Novo Testamento é a palavra grega homolegos, ou homologos, onde nós tiramos homologar. Eles estavam homologando, estavam comprovando, estavam declarando, confessando, deixando claro que eles não eram desta terra. Eles não eram cidadãos desta terra. Eles eram peregrinos, estrangeiros. O crente não deve estar muito à vontade neste mundo. O crente não deve estar muito engajado neste mundo. Por quê, pastor? Porque nós não pertencemos, nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. A nossa cidadania é celestial. E é muito triste, é muito trágico quando existem multidões de crentes querendo se entrosar, querendo parecer, querendo andar, querendo ser o mundo. Tentando se entrosar e harmonizar com o mundo. É um erro, é uma falácia. Quando o crente vive pela fé, ele está demonstrando que ele não pertence a esse mundo. E quando o crente não vive pela fé, ele está dizendo que está abrindo mão desta família que Deus providenciou. Quem são solitários são os desamparados. Quem são solitários são prisioneiros. Quem são solitários são os estrangeiros que Deus coloca em família. Mas algo triste, trágico e estranho acontece. Olha comigo no versículo 6 do nosso texto, em Salmo 68. Deus faz que o solitário, marque bem isso, Deus faz que o solitário, Deus não faz qualquer um em sua família. Deus coloca o solitário em família. Aí diz, liberta os que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitarão em terra seca. Os rebeldes não estarão em família. Os rebeldes estarão em terra seca. Habitarão em terra seca. Quem são os rebeldes? Desamparados. Quem são os rebeldes? Prisioneiros. Quem são os rebeldes? Estrangeiros. Mas quem não são os solitários? Quem não são esses solitários? Os que não querem estar nessa família, que a Bíblia refere a ele como rebeldes. Qual real desamparado, qual real prisioneiro, qual real estrangeiro não quer amparo, não quer liberdade, não quer aconchego? Eu dei o exemplo da Camila, de Eude, estrangeiros que querem. Qual prisioneiro não quer liberdade? Qual desamparado não quer amparo? Mas os rebeldes, eles não querem essa família. Mas os rebeldes habitam em terra seca.
Por que rebeldes habitam em terra seca? Por que rebeldes não querem essa família? A resposta é simples. A resposta é que eles já escolheram, eles já encontraram a sua família, eles já encontraram o seu amparo, eles já encontraram a sua liberdade, eles já encontraram a sua nação, mas não na família que Deus quer os colocar. Mas eles encontraram sua família, amparo, liberdade, nação no mundo. Eles não são solitários. Eles já têm o amparo do mundo. Eles não são solitários. Eles já têm a liberdade que o mundo oferece. Eles não são solitários. Eles já pertencem. Eles já têm o seu nicho, já têm o seu lugar. Eles já estão à vontade. Já estão engajados no mundo. Por isso, eles não são solitários. Eles não sentem falta. Por isso que Deus fala. Deus coloca os solitários em família. Se a pessoa não está solitária, se a pessoa não está prisioneira, não desamparada, se ela está confortável, tal pessoa não é colocada em família. Na família de Deus, no corpo de Cristo. Essas pessoas são rebeldes. Essas pessoas habitam em terra seca. Isso aqui é o quê? Família de Deus, terra seca. É o contraste. Note bem aquele mas. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas. Aí vem o oposto. Aí vem a virada. Os rebeldes. Quem são os rebeldes? Os que não estão solitários. Os rebeldes habitam em terra seca. Família de Deus, terra seca. Essa terra seca é como uma miragem. Sabe, no deserto você vê assim na viragem, parece água, parece um oásis. Mas é apenas a reflexão do sol, o calor na areia que dá aquela impressão que é água, mas não tem água nenhuma. É terra seca. E muitas vezes o amparo, o aconchego, a liberdade que o mundo traz, é só isso. É só uma miragem. Você vai atrás da liberdade do mundo, a liberdade do mundo não liberta, a liberdade do mundo aprisiona. Você vai atrás do aconchego do mundo, tem um preço. Você precisa fazer como nós, falar como nós, se vestir como nós, se divertir como nós, beber como nós. Senão, você não é bem-vindo aqui. Há um preço. Tudo que o mundo e o diabo oferece tem um preço. Seja o amparo do mundo, seja a liberdade do mundo, seja o companheirismo do mundo, é apenas miragens. Na realidade, os rebeldes habitam em terra seca. Você começa a querer se entrosar numa turminha. É um poço sem fundo. Você não sabe aqui profundidade de pecado. Você vai chegar tentando agradar o mundo. Em busca da liberdade que o mundo oferece, você vai ser escravizado e controlado e aprisionado. Porque é isso que o mundo oferece, terra seca. Mas parece maravilhoso, mas é terra seca. Não estão e não são solitários, pois têm a sua comunhão e família, entre aspas, com o mundo. Rebeldes não querem a família de Deus, não querem as coisas de Deus. Estão errados e equivocados, pois nunca acharão o que buscam. Sempre acharão terra seca. Eu vou ler aqui 2 Coríntios, capítulo 6, e versículo 14.
Eu vou ler alguns versículos, porque eles todos compõem um único contexto. 2 Coríntios 6, versículo 14, diz assim, isso que o apóstolo Paulo escrevendo, veja bem, a igreja em Corinto, ou seja, eram crentes. Paulo não está falando com o mundo, ele está falando com crentes. Olha o que fala, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Isso aqui não tem nada a ver com salvação. Isso foi escrito para pessoas salvas. Quando fala aqui, e eu serei o seu Deus, e ele fala antes aqui que ele será o pai deles. Sim, o versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui não está falando sobre salvação. Esse pai, filhos e filhas, está falando sobre o relacionamento, a comunhão. Tá? Não é salvação. Mas o resultado de não se encaixar com o mundo, o resultado de sair do meio deles e apartai-vos, o resultado é o quê? Família. Eu serei o seu pai, eles serão meus filhos e filhas. Isso é o quê? Família. O resultado é família. Pastor, se eu me apartar de tudo, se eu me apartar de todos desse jeito, eu vou ficar sozinho. Se eu não for ter essas coisas, eu vou ficar sozinho, pastor. Isso quer dizer que você será solitário? Porque nós lemos que Deus coloca quem em família? O solitário. O solitário. Deus estende um relacionamento familiar, íntimo, para quem está solitário. Mas, se nós nos prendemos a um jugo desigual, se nós temos sociedade com a justiça e comunhão com as trevas, se existe em nossas vidas concórdia com os infiéis, se há um consenso com os ídolos, se não nos apartamos, nós não seremos solitários. Se você olhar os termos usados, jugo desigual. O que é um jugo? O jugo é um implemento agrícola que você fica junto. São dois animais, um de um lado, outro do outro. Está preso, está junto, está unido. Com jugo desigual. Fala sobre sociedade, sobre comunhão, sobre concórdia, sobre consenso. Tudo isso indica o quê? Indica que você está junto com a coisa, a turma, a pessoa, a situação, a condição errada. Você não estará solitário, porque você terá todo o mundo, e os infiéis, e os ímpios vão estar ali do seu lado. Mas Deus coloca os solitários. Quando eu fui salvo, a irmã Simone, não precisamos fazer muita força, mas rapidinho perdemos um monte de amigos. Agora veja bem, não foi porque fomos salvos que perdemos amigos. Fomos salvos porque nós tomamos uma posição. As coisas que eu fazia eu não faço mais. Aqui não vou me prender com jugo desigual. Aqui não vai haver sociedade com injustiça e comunhão com as trevas. Aqui não vai ter concórdia com os infiéis. Não haverá consenso com ídolos. E de repente, como se um passo de mágica, estávamos solitários.
Em alguns casos até de família. Solitários. Burro, estou solitário sozinho. Não. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus coloca o solitário em família. Mas se nós não estamos dispostos a estarmos solitários, se nós não queremos abrir a mão de certas coisas, com medo de ficarmos ou estarmos solitários, então nós escolhemos a terra seca. Família de Deus ou terra seca? No frigir dos ovos, esta é a opção. E quando o crente não sente falta, quando o crente não vê necessidade, quando o crente não vê importância na família de Deus, na igreja local, essa igreja que comemora 17 anos, quando não há falta, necessidade ou devida importância à família de Deus, é porque tal crente já tem a sua família. Já optou por sua família e não está solitário. Já matou sua fome, já matou sua sede. Já tem sua comunhão, seu consenso, sua concórdia, já tem tudo isso. Aí a família que Deus fornece se torna algo distante, irrelevante, desnecessário. E com o passar do tempo, isso aumenta até que não está mais. E se encontra em terra seca.